2. Amém. Nós vamos ler do 1 ao 11 as cartas à igreja de Éfeso e de Esmirna. O livro Peregrino, ele tem muitas versões e a gente fomos apresentados a essa versão dividida em 9 capítulos. Ao final do culto, você vai poder ser sorteado, espero que seja você, que seja sorteado com um livro dessa mesma edição aqui, de publicações Pão Diário, de capa flexível. A editora Pão Diário tem outra edição de O Peregrino, de capa dura, mas aí já é diferente a divisão interna. Então, vai ser sorteado ao final do culto essa versão aqui. Se você gostar e tiver paciência para ler em PDF no celular, já foi disponibilizado no grupo da mocidade, no WhatsApp. E tem várias explicações, vários textos e tal, e tal, e tal. Já tem o texto e a explicação do texto. Então, a gente vai fazer algo mais. Percepções de Márcio Daniel, além do que já foi comentado nas publicações Pão Diário. E o texto que mais me chamou a atenção está em Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 11. As cartas à igreja de Éfeso e à igreja de Esmirna. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança. Perseverança diz respeito principalmente a um caminho, a uma jornada, a qual você tem que perseverar todos os dias. Uma jornada árdua, mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente persevera. Conheço tuas obras, diz o Senhor a Éfeso e diz o Senhor a nós. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Quem persevera no caminho, põe à prova tudo. E tudo que está à nossa volta no mundo chega perante a gente com a melhor das intenções. Tudo é alegria, tudo é diversão, tudo é bom. Mas só existe um caminho. Tudo parece direito, mas tudo conduz à morte. Um caminho apenas conduz à salvação. Então você põe à prova tudo. Os que se dizem enviados e os que não são. E você os acha mentirosos quando você conhece a verdade. Ao passo que se você não conhece a verdade, você pode ser ludibriado pela mentira. Tens perseverança, verso 3, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer, nem num pântano, como cristão quase que perecia. Vou chegar aí. 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Será que a vida cristã é apenas religiosidade? É apenas cumprir regras? Aqueles que intencionaram crucificar Jesus e a religião do seu tempo tinham mais de 600 regras. E eles intentaram crucificar o Salvador do mundo. Então, não é apenas seguir regras, mas é ter propósito na perseverança. Ter um sentido. Persevero por quê? Tenho fé por quê? Sigo o caminho da salvação por quê? Entro pela porta estreita, por
Por quê? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te quando te distraístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Tem que ter profecia para você cair na real. Como é bom quando a gente não está cauterizado pelos pântanos da vida, quando a gente não está se afogando sem perceber, quando a gente tem um pouquinho que seja de disposição para ouvir a voz do Senhor dizendo: volta. Ouve o que o Espírito diz às igrejas. Lembra-te de onde caíste, todos os dias. No caminho da perseverança, lembre dos tropeços. Arrepende-te e levanta-te. Volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas. Se você já ouviu, já vai ouvir de novo. Se não ouviu, vai ouvir pela primeira vez a história do trem da salvação. O trem da salvação. Independente de você, o maquinista é Cristo. Independente de você, o trem está andando. A questão não é o que você faz. A questão é o seguinte: você está dentro ou está fora. A obra de Deus não para, você está dentro ou está fora. Os dias não voltam, você está dentro ou está fora. O plano de Deus, de forma inexorável, vai se cumprir. Você está dentro ou está fora? Eu venho a ti, se não, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, essa parte, você pegue sua Bíblia de estudo, ou então pesquise na internet quem era essa seita que existia na igreja de Éfeso. Continuando. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos vivendo no tempo que a sociologia chama de modernidade líquida. Você está com os ouvidos atentos ou está disperso? Facilidade para se dispersar, disposição para se dispersar é o que tem de sobra. Você está atento? Às vezes o esfriamento espiritual pode ser apenas desatenção. Você pensa que no dia que você entrou aqui e saiu e não recebeu nada, foi porque o Espírito Santo não estava aqui? Não, o Espírito Santo está aqui falando. A questão é a seguinte: você está com os ouvidos abertos? Ao vencedor. Vamos ler todos juntos essa parte. Verso 7, em voz alta. Leamos todos. Ao vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente da árvore, que se alimente. Perdão. Vamos do início. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Um dos principais partidos religiosos da época de Jesus não acreditava na ressurreição, os saduceus. É muito sublime que Deus nos lembre isso. Aqui quem está falando é o Alfa e o Ômega, aquele que morreu e ressuscitou. Eu acho que ninguém viu aqui isso acontecer com alguém. Ibrael estava me contando hoje de manhã, quando ele era criança,
ele foi contaminado por salmonela, teve uma parada cardiorrespiratória, os médicos desenganaram, a mãe chegou perto, começou a louvar e o coração começou a bater novamente. E Ibrael está ali. Então talvez seja a pessoa nesse auditório mais próxima dessa história de morreu e ressuscitou. Glória a Deus, que opera milagres. Mas assim, depois de 3 dias, todos viram perecendo na cruz, todos viram o homem que pereceu na cruz, todos os apóstolos, mesmo ele tendo dito que aquilo ia acontecer, eles se esqueceram diante de tanto assombro com aquilo que os olhos deles estavam vendo. Ele morreu numa cruz ensanguentado. E aquele mesmo que morreu numa cruz ensanguentado, à vista de todos, apareceu ao 3º dia em carne e com as marcas dos cravos nas mãos. Isto diz aquele que foi morto e ressuscitou. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram justos, se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Essa parte aqui, esse verso 9, também não vou entrar dentro do que significa isso aqui. Vou passar para o 10, em outro momento, quem sabe. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Você vai perseverar no dia da prisão? Estude a igreja primitiva. Ou então compre o livro que Igão me presenteou, O Mártir das Catacumbas, autor desconhecido. E veja se você está disposto a viver aquilo ali. Você perseverar nas catacumbas. Você perseverar quando você é jogado às feras. E o interessante é isso, depois de 100 anos, depois de todos os apóstolos terem sido mortos, ainda teve muito mártir que foi milagrosamente livrado da morte. Porque o mesmo Deus que opera nos dias dos apóstolos é o mesmo Deus que opera hoje. Glória a Deus. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns entre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor morre uma vez e abre os olhos no céu. Morre uma vez e abre os olhos no céu. Isso se ele não voltar nos nossos dias. E nós seremos arrebatados e já vai passar do corruptível para o incorruptível. Vamos repetir essa última frase do verso 10. Ser fiel até a morte. Diga crendo nisto. 1, 2, 3. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É muito difícil pensar em morte na juventude. Tem que vir uma doença, alguma coisa. O peregrino. A viagem do cristão à cidade celestial. É um livro, o mais lido da literatura cristã após a Bíblia.
Ele foi citado no primeiro discurso de Natal da Rainha Elizabeth, transmitido pela TV. Esse livro é um livro, vamos dizer assim, um patrimônio histórico da cultura cristã ocidental. Ele foi escrito em 1678 e ele descreve um sonho. A coroa da vida era o que o peregrino buscava. Está nesses textos que acabamos de ler. Falei sobre vigilância, falei e vou agora tentar entrar na história em si. Ele sonhou estando vestido de trapos, o que pode significar para nós a efemeridade dos bens. Todo mundo entendeu? Todo mundo sabe? Alguém aqui não sabe o que é efemeridade? Efemeridade. Então, efemeridade vou falar com as minhas palavras, não da forma que, por exemplo, um Igor ou outro professor de português falaria. Mas efêmero quer dizer passageiro. Assim, fútil, algo que vem e vai, efêmero. A vida é um sopro, a vida é um estalo. A gente, como passa rápido? A efemeridade dos bens. Ele estava vestido de trapos e acusado por um decreto de finitude e condenação. Finitude. Vou morrer. E eu vou morrer 2 vezes. Finitude e condenação. Tudo vai acabar. Talvez você, não sei como é que você está em termos de próximo ou distante do caminho da vida eterna. Mas o mundo tenta nos distrair dessa realidade. E quando a gente para para pensar, tem gente que ousa dizer assim, não pense muito não que você fica doido. Não pense muito não na efemeridade da vida. Quantos filósofos se dedicam a estudar isso e têm finais de vida bastante melancólicos e conclusões bem melancólicas. Quem foi que disse que Deus está morto? Quem foi? Quem? Nietzsche. Ele está morto. Ele está morto. Ele por muitas vezes estudou isso e não encontrou sentido. Alguns, por não encontrar sentido na vida e na existência, e ao se depararem com a realidade da finitude, elas acabam se tornando idólatras dos seus próprios prazeres. Se eu tenho apenas esse corpo, e esse corpo vai se acabar, tenho certeza que ele vai se acabar. E eu, no meu pensamento carnal, acho que não vai ter nada depois, então eu vou aproveitar e gastar esse corpo com coisas que me dão prazer. Por isso que as pessoas se matam devagarzinho através de drogas. Inclusive é o tema do próximo Eleve, dia 20 de fevereiro. Peregrino se apercebeu-se de um decreto de finitude e de condenação. A certeza de que tudo vai acabar. E ele se pergunta como escapar ao mesmo tempo que eu carrego um fardo. Como eu vou fugir se eu não consigo nem correr direito porque tem um fardo nas minhas costas? Por isso que a porta é estreita. Por isso que o caminho é pedregoso e difícil.
Por isso que o evangelho não é um parque de diversões. Quem já viu aquela peça muito recorrente nos projetos missionários? Como posso me livrar desse fardo? Tem um fardo, tem um fardo. Muito das feiras, né? Quem já participou dessa peça alguma vez? Faz assim. Muita gente. Tem um fardo, tem um fardo, tem um fardo. Está muito pesado. Quem pode me livrar? Talvez essa peça tenha se baseado nesse livro. Como escapar da morte ao mesmo tempo em que eu carrego um fardo? Como é que eu vou passar pela porta estreita se eu tenho um fardo? Já ouvi de muita gente que se desvia dizer assim: eu não sou digno. A pior experiência que eu tive foi de um desviado bem reformado e bem calvinista. Ele disse assim, ele estava meio bêbado. Eu encontrei ele na integração, completamente desviado. Ele disse assim, eu tenho certeza que eu não sou eleito, então eu vou beber. Meu Deus, meu Deus. O fardo é muito grande, como é que eu vou entrar pela porta estreita? Uma voz me diz, aquela voz do inferno me diz, a porta é muito estreita, o fardo é muito grande, você não vai conseguir entrar não, você não vai conseguir passar não, desista. Como escapar da morte ao mesmo tempo que carrega um fardo? Quanto mais o tempo passa, mais a angústia da vida aumenta. Um parêntese para eu contar uma parábola. Estava o peregrino no deserto, com o seu camelo, ou dromedário. E aí, o dromedário, aquele calor, e o dromedário começa a gritar. Gritar, aquele som, eu não sei como é que se chama o som do camelo. Um som muito insuportável que o camelo faz. E aí ele saiu correndo, e o camelo saiu atrás dele. Até que ele se viu num precipício. Atrás havia o camelo o perturbando. Lá no final do precipício tinha um dragão com a boca aberta, pronto para o devorar. Ele ficou tão perturbado com o som daquele camelo que pulou. Quando ele pulou, ele ficou enganchado num galho. E aí ele ficou enganchado naquele galho. O dragão estava lá com a boca aberta, pronto para o devorar. Ele olhou para o galho, tinha 2 ratinhos roendo o galho. 2 ratinhos roendo o galho. Um ratinho branco e um ratinho preto roendo o galho. Daqui a pouco aquele galho não existe mais e ele ia cair na boca do dragão. No final eu conto o final dessa parábola. Até essa parte é suficiente para eu exemplificar aqui. Significado da parábola até agora. Não contei o desfecho, né? A caminhada no deserto. Vivemos num deserto, espiritualmente falando. Biblicamente falando, né? Está em Apocalipse. A mulher, depois que ela pariu o filho e o filho foi exaltado ao céu, ela foi para o deserto, perseguida, e no deserto ela encontrou lugar de proteção. Mas estamos no deserto da vida. Os gritos, o som insuportável do camelo é exatamente a acusação. A acusação. A acusação. Vamos dizer assim, o fardo. O precipício representa exatamente as saídas erradas que a gente encontra. Os caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. As saídas erradas que o homem encontra para ter prazer, para acabar de ser perturbado. O dragão representa a morte, nos esperando. Os ratinhos representam exatamente a sucessão de dias e noites que, devagarzinho, vão corroendo o que sustenta a nossa existência, a nossa vida representada pelaquele galho. Então está ali os ratinhos comendo.
os dias e noites vão passando. E quanto mais os dias e as noites vão passando, mais os homens ficam atormentados pelo medo da morte, pelo medo de adoecer, pelo medo de acontecer alguma coisa. Quanto mais os dias vão passando, mais o tormento chega. Meu Deus, eu tenho que me esquecer disso. Eu tenho que me encher de prazer. Essa semana eu soube de uma artista, de uma atriz que passou a quarentena todinha fazendo, toda semana, a live da alegria. A live da alegria. Estou isolada. A live da alegria. Aí, semana passada, ela disse, eu vou encerrar essa live porque eu não tenho alegria nenhuma. Eu tô muito só e eu tô com muito medo. Estou muito só e estou com muito medo. Essa é vamos dizer assim, a característica dos homens. Medo e solidão. Os homens, para dirimir e para tentar espairecer do medo da solidão, eles entram numa vida de prazeres. Quanto mais o tempo passa, mais a angústia da vida aumenta. A vida tenta nos distrair com muitas coisas. Não pense nisso. Forma de ridicularizar quem busca a salvação. Peregrino chegou, disse isso à sua família. Olha, eu li um livro e esse livro diz que nós vamos morrer. Essa cidade vai ser destruída e nós vamos morrer. Ninguém vamos dizer assim, o levou a sério. Parecido com os dias de Noé, vamos dizer assim. Vamos continuar. Quando ele estava saindo da sua cidade, indo em direção à porta estreita, que ele nem via, mas ele via apenas uma luzinha assim. Os vizinhos começaram a o ridicularizar. E dois, em especial, que o livro chama obstinado e flexível, eles andaram com ele um tempinho. Por que você vai? Por que você está fazendo isso? E ele explicando. Obstinado não acreditou, voltou para casa, dizendo, você está louco, peregrino. E o flexível foi junto com o peregrino até chegar no pântano. Quando chegou no pântano, eles estavam conversando, nem perceberam que caíram no pântano, começaram a submergir, e aí o flexível disse assim, eu não vou perseverar não, eu vou voltar porque esse caminho é muito difícil. Peregrino perseverou. E recebeu o Auxílio, que também no livro é um personagem chamado Auxílio. Quanto mais muitos grandes homens de Deus, como Elias, Lutero, Davi, encontraram verdades de Deus em momentos de angústia e introspecção. Lembra daquela frase de John Piper? De John Stott, no livro O Discípulo Radical, e que ele diz mais ou menos assim, baseado naquele versículo que diz, quem quiser perder a sua vida, quem quiser achar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará. E o John Stott diz, aquele que perder a sua vida completamente, ele vai encontrar a vida
no momento de tristeza e sofrimento. No momento, vamos dizer assim, que os homens chamam fundo do poço, ele vai encontrar o verdadeiro sentido das coisas. É por isso que o verso diz: perder a vida por amor de mim. Aquele que perder a vida por amor de mim, esse achará. Foi assim com Elias. Ele tinha acabado de operar grandes milagres e ele foi ameaçado de morte. E caiu numa profunda depressão. Medo da morte. Elias, o grande profeta Elias, como nós, igual a nós, também teve medo da morte. Lutero, talvez você já tenha assistido aquele filme que ele consumido pela acusação do pecado, ele se autoflagela, ele toma banho frio, enfim. E naquela época, ele, no momento de introspecção, biblioteca é um lugar de introspecção. Como era bom no tempo que a gente dependia de biblioteca. Um lugar de introspecção. E aí, naquele momento, Lutero começa a ler a carta aos Romanos. E aí, o mundo vira de cabeça para baixo. Todos esses grandes homens de Deus, eles encontraram as verdades de Deus em momentos de angústia e introspecção. Eu te pergunto, o que deves fazer para ser salvo? Peregrino se perguntou, o que devo fazer para ser salvo? Eu devo encontrar a cidade que não vai ser destruída, a cidade celestial. O que devo fazer para chegar à cidade celestial? Que caminho eu devo andar? Que batalhas eu devo enfrentar? Que barreiras eu vou ter que passar para chegar na cidade celestial? A gente vai estudar isso durante 9 sábados daqui para frente. O evangelista, personagem evangelista, nos ajudará no caminho. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não nascemos para morrer. Peregrino, você não vai morrer, porque você vai encontrar o caminho. Você não foi criado para ser incendiado com essa cidade, mas você foi eleito na eternidade para passar pela porta estreita. Você não nasceu para morrer. Tem até uma música bem antiga e famosa sobre isso. Você não foi criado. Hoje, se ela fosse lançada hoje, ela geraria questões teológicas. Que bom que é antiga. Não nascemos para morrer. Isso é uma condição, produto, não de quando fomos criados, mas a corrupção do homem no pecado original. Então, o homem não foi criado para morrer. O decreto das 3 mortes foi o decreto do pecado original. Você está morto espiritualmente porque você não tem mais comunhão comigo. Você não vai mais me ver. Você é morto fisicamente porque os seus dias serão tantos e você vai voltar ao pó. E você também vai ter a morte eterna porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Mesmo enfrentando tanta dor em vida, o que mais atormenta o peregrino eram as dores piores do que poderia vir.
Eu estou numa situação hoje, sei que essa minha angústia vai piorar. Que caminhos eu vou ter que seguir? Se eu não seguir o caminho, a verdade e a vida, a dose de efemeridades do mundo, a cada dia vai ter que ser maior. Se eu bebia, inclusive, é uma característica de pessoas alcoólatras. Quando você começa, você com tantas doses, você já está perturbado. Depois o efeito, você não consegue encontrar o efeito tão rapidamente. Precisa de mais doses, e mais doses, e mais doses, e mais doses, até que as pessoas têm overdose. Overdose. Se você não seguir o caminho, a verdade e a vida, você vai ter que ter uma overdose de prazeres mundanos que vão te conduzir a uma morte prematura, inclusive aqui na Terra. Vi um vídeo de uma pessoa numa festa, numa rave. Ela era uma pessoa obesa, ou seja, tinha o que chama comorbidade, né? Obesas, e nessa festa, a luz e tal, e ela toda... Aí ela, eu aglomero mesmo. Ela não aglomera mais. Ela morreu de Covid. A efemeridade dos prazeres mundanos de quem não encontra o caminho vai precisar aumentar a cada dia. Olhe para a luz, não se distraia, e encontre a porta. A porta é pequena, estreita. A luz pode parecer bem distante. A gente tem que olhar para a luz com os olhos da fé, não com os olhos carnais. Temos que olhar para a luz com olhos de fé. Muita gente já diz, faz 2000 anos que dizem que ele vai voltar. O negócio é esse. Não se distraia com nada. Não se distraia com nada. Você tem um caminho, você vai passar por pedras, você vai passar por pântano, você vai passar por distrações, você vai passar por ridicularização, mas não perca o seu foco no caminho da luz, na porta estreita. O conforto e a acomodação podem ser características da prisão. Por quê? Quando a gente se converte e tem a convicção de que somos salvos, a gente diz assim, eu era escravo do pecado. Mas aí eu pergunto, quem está lá fora escravo do pecado, sabe que é escravo do pecado? Apercebe-se que é escravo do pecado? Está escravo do pecado e, ao mesmo tempo, acomodado. Se existe medo da morte, há medo também de tudo, até da fé e da esperança do dia de amanhã. Queremos mesmo descansar sem a segurança do controle? Queremos entrar numa nova Jerusalém, a qual nós nem vimos, nem ouvimos e nunca jamais penetrou no nosso coração o que vai acontecer lá? Até a salvação que os homens procuram, eles procuram uma salvação neles mesmos. Se acontecer um grande desastre, aqueles filmes norte-americanos de desastre, né? O governo dos Estados Unidos, sempre ele, faz o lugar debaixo da montanha onde o meteoro não vai chegar e as pessoas, um grupo de pessoas que o governo dos Estados Unidos vai escolher, vai ficar lá escondido
Enquanto o meteoro... Na Arca de Noé, né? Do governo dos Estados Unidos. Enquanto o meteoro destrói o planeta. Nós, na carne, a gente pode ter esperança no que a gente pode ver. Em Cristo, a gente pode ter esperança no que não vemos. Amém? Então, a questão de peregrinar aqui é exatamente essa, meus irmãos. Descansar sem a segurança do controle. Descansar, mesmo sabendo que você não está no controle de nenhum décimo de segundo da sua existência. Descansar em Deus, não em si mesmo, não na sua confiança. Não falta oferta para não seguir a Deus. Não falta distração. No caminho para a luz, cristão e flexível caem em um pântano. Nós vamos cantar Ousado Amor. Cristão e flexível caem em um pântano. Flexível desiste e vai embora. Cristão persevera. E o auxílio o tira do pântano para seguir o caminho. Persevere e você vai encontrar o caminho. Persevere e você vai encontrar o evangelho. Persevere e você vai encontrar o auxílio. Persevere e você vai encontrar a porta estreita. Persevere e você vai encontrar a luz. Persevere e você vai encontrar a cidade celestial. Amém? Vamos ficar de pé?